Olá, este é o projeto de leitura do livro Diário de Berlim. Neste vídeo, nós estamos lendo os fatos relatados por William Shirer em meados de 1937. Desculpe. Vamos começar aqui em 5 de julho de 1937, com uma descrição bem curtinha que me remete às fake news de hoje. Eu não sei se vamos ler mais sobre isso, mas se eu lesse esse parágrafo hoje, eu acharia que eu buscaria informações para saber se é o que nós chamamos hoje de fake news. Vamos lá, Berlim, 5 de julho de 1937. O ministro da Áustria revelou-me que o novo embaixador britânico em Berlim, Sir Neville Henderson, declarou a Göring, com o qual está nos melhores termos, que, pelo que diz respeito a ele, Henderson, Hitler pode apoderar-se da Áustria quando quiser. Henderson dá-me a impressão de ser muito pró. Londres, julho, sem data. Jantei em companhia de Nick nos Simpsons. Depois, seguimos para sua residência, onde Jay Allen e Carol Binder, redator de assuntos estrangeiros do Chicago Daily News, foram nos encontrar. Conversamos até quase as 2 da madrugada. Jay dissera que esperava que Binder me levasse para um canto e me oferecesse um lugar no News. Aliás, o coronel Knox, ao passar por Berlim, perguntou-me se desejava esse lugar. Mas ele não teve nenhuma iniciativa dessa espécie. Jay deu-me também um cartão de apresentação para Ed Murrow, que, segundo afirmou, estava ligado com a CBS. Mas não terei tempo de vê-lo, pois Nick e eu partimos amanhã cedo para Salcombe, onde Tess e Agnes já estão à nossa espera, na casa de Paul Gallico. De lá partirei com Tess para a França, sem regressar a Londres. Paris, julho, sem data. Os Van Goghs da exposição de Paris valem por si só o preço dos ingressos. Tive pouco tempo para apreciar as outras telas, mas vi Bergson, o chefe do Universal Service em Nova York. Garantiu-me que não havia nenhum fundamento nos rumores correntes sobre o fechamento do Universal, que na realidade e pela primeira vez na sua história a empresa estava agora ganhando dinheiro. Assim, suficientemente garantido sobre o meu emprego, partimos amanhã para a Riviera em busca de um pouco de sol e umas braçadas no Mediterrâneo. Tess deve permanecer por lá até o outono, porque vamos ter um baby. Berlim, 14 de agosto de 1937. O Universal Service teve, afinal, que fechar mesmo as portas. Hearst procura diminuir os seus prejuízos. Permanecerei em Berlim trabalhando para o INS, mas na qualidade de subchefe, o que não me agrada. Berlim, 16 de agosto de 1937. Norman Abbott, do Times, o melhor correspondente estrangeiro de Berlim, teve que partir esta tarde. Foi expulso da Alemanha. Em seguida, a atitude dos ingleses ao expulsarem 2 ou 3 correspondentes nazistas de Londres. Os nazistas aproveitaram a oportunidade para se livrarem de um homem que odiaram e temeram durante anos, pelo profundo conhecimento que possuía da Alemanha e do que se passa por trás dos bastidores. O Times, que vem agindo de acordo com os elementos pró-nazistas do círculo de Cleveland, nunca lhe deu muito apoio, publicando apenas metade das notícias que ele lhe enviava. Confiou agora ao assistente de Abbott, Jimmy Holborn, o encargo de dirigir os seus escritórios em Berlim. Fizemos um magnífico bota-fora em homenagem a Norman, na estação de Charlottenburger, onde comparecemos cerca de 50 correspondentes de diversas nacionalidades,
apesar da insinuação feita por certos meios nazistas de que a nossa presença à partida desse colega seria considerada como um gesto inamistoso para com a Alemanha. É engraçado registrar que vários correspondentes tiveram receio de comparecer à estação, inclusive 2 dos mais conhecidos colegas norte-americanos. A plataforma, cheia de agentes da Gestapo que tomavam nota dos nossos nomes e batiam fotografias. Abbott manteve uma linha impecável, embora comovido pela nossa sincera, embora agitada, demonstração de despedida. Berlim, agosto de 1937, sem data. Um pouco desanimado esta noite. Estou desempregado. Por volta das 10 da noite, perdi o emprego. Estava no escritório redigindo um artigo. O office boy entrou com um telegrama na mão. Notei-lhe uma expressão um pouco estranha. Era um telegrama curto, ainda com a tinta fresca. Vinha de Nova York. Dizia qualquer coisa sobre a impossibilidade em que se via o INSS de manter todos os correspondentes da Universal nos seus empregos, motivo pelo qual me transmitiam o habitual aviso prévio de 2 semanas. Desconfio que fiquei um pouco perturbado. Aquilo me pareceu brusco demais. Quem foi que ontem à noite, um dos correspondentes ingleses, disse em ar de troça que era mal quando se estava esperando um bebê na família, porque isso invariavelmente coincidia com a perda de emprego? Talvez, quem sabe, não devêssemos ter agora o nosso bebê. Ou talvez nunca se deve ter filho quando se tem essa profissão. Talvez ainda aquela pequena parisiense tivesse razão há muitos anos quando dizia: pôr um filho no mundo? Mamoá, pamoá. Terminei o artigo. Qual seria o assunto? E saí para respirar um pouco de ar fresco ao longo do rio Spree, por trás do Reichstag. Era uma linda, quente e estrelada noite de agosto. Na curva suave do Spree, pouco antes de chegar ao Reichstag, passava uma lancha repleta de barulhentos jovens que voltavam de uma Rundfahrt a Ravel. Não sabia o que fazer para enfrentar o futuro. Voltei ao escritório. Sobre a mesa vi um telegrama que tinha chegado 10 minutos antes que o outro de demissão. Vinha de Salzburg, a cidade barroca, encantadora, aonde eu costumava ir ouvir um pouco de música de Mozart. Estava assinado Murrow, Columbia Broadcasting. Lembrava-me vagamente do nome, sem conseguir ligá-lo à pessoa. Quer jantar comigo no Adlon sexta-feira à noite? Perguntava o telegrama. Minha resposta foi dada com uma única palavra: encantado. Berlim, 20 de agosto de 1937. Estou empregado. Vou trabalhar para a Columbia Broadcasting System. Isto é, se... E que importância tem esse se? É isso mesmo, uma loucura. Terei o lugar se a minha voz aprovar. Aí está todo o problema. Quando se ouviu falar de um homem feito, que não tenha nenhuma pretensão a cantar ou a artista de qualquer outra espécie, depender de sua voz para conseguir um bom emprego, o fato é que minha voz é horrível, tenho certeza, mas essa é a minha situação esta noite. Aliás, foi uma grande coisa. Encontrei-me com o Edward R. Murrow, gerente europeu da CBS, no hall do Adlon, exatamente às 7 horas. Quando me encaminhava para ele, fiquei impressionado pela sua fisionomia simpática. Exatamente o que se pode esperar de gente de rádio, pensei. Convidou-me para jantar, continuei pensando, para sondar-me sobre o que lhe conviria mais dizer, em alguma palestra radiofônica que provavelmente deve fazer em Berlim. Dirigimos-nos ao bar e comecei a notar qualquer coisa na sua conversa que me foi desarmando aos poucos. Qualquer coisa que tinha nos olhos e que não era Hollywood. Sentamos. Pedimos 2 martinis.
Vieram os coquetéis. Fiquei pensando no motivo do seu convite. Tínhamos amigos comuns, Ferdi Kuhn, Raymond Graham Swing. Começamos a falar sobre eles. Pelo jeito, ele não estava em Berlim para fazer uma palestra pelo rádio. O senhor deve vir dar um passeio de barco comigo amanhã ou domingo, disse eu. Ótimo, terei muito prazer. O garçom levou os 2 copos de coquetel já vazios, colocando 2 menus à nossa frente. Espere 1 minuto antes de pedir o jantar, interrompeu Murrow. Tive uma ideia. Era agora. Murrow dissera que tivera uma ideia. Acrescentou que andava à procura de um bom correspondente estrangeiro para abrir um escritório da CBS no continente. De Londres, não lhe era possível cobrir toda a Europa. Comecei a sentir-me um pouco melhor, embora não o dissesse. Interessa-lhe o assunto? Perguntou. Sim, interessa-me, respondi, procurando controlar o que sentia. Quanto está ganhando? Satisfiz-lhe a pergunta. Muito bem, pagaremos o mesmo ordenado. Ótimo, respondi. É um bom salário. Observou ele apanhando a Spice Carter. Pedimos o jantar. Conversamos sobre a América, sobre a Europa, sobre a música de Salzburg que ele acabava de ouvir. Tomamos café, tomamos conhaque. Estava ficando tarde. A propósito, há um detalhe que me esqueci de mencionar, disse ele. A voz... o quê? A sua voz. Má, observei, como pode verificar. Talvez não seja, mas, como sabe, no rádio a voz é um fator importante. E os nossos diretores e vice-presidentes desejarão ouvir a sua voz antes de tudo. Arranjaremos uma irradiação. Você fará uma palestra sobre a próxima reunião do partido, por exemplo. Tenho certeza de que tudo sairá muito bem. Berlim, 5 de setembro de 1937. Fiz a minha experiência hoje, sábado. Pouco antes de começar, senti-me nervoso, pensando em tudo que estava em jogo, e que tudo dependia de um minúsculo microfone, um amplificador e o éter que se estende entre Berlim e Nova York iam fazer da minha voz. Pensando também em todos os vice-presidentes, bufando diante do que ouviam. A princípio, tudo correu mal. Claire Trask, 15 minutos antes de eu começar, verificou ter esquecido, numa mesa de café onde nos encontráramos, o artigo que tinha escrito para apresentar-me no ar. Atirou-se loucamente para fora do estúdio, chegando de volta apenas poucos minutos antes de começar a irradiação. No último instante, o microfone, que aparentemente tinha sido preparado para um homem de 2 metros de altura, não queria baixar. Está preso, mein Herr, observou o engenheiro alemão. Aconselhou-me a erguer a cabeça para o teto. Tentei fazê-lo, mas a posição constrangia tanto as minhas cordas vocais que apenas um chiado me saiu da garganta quando comecei a falar. Falta apenas 1 minuto, gritou o engenheiro. Não posso falar com esse trambolho, protestei. Descobri alguns caixotes a um canto da sala, exatamente por trás do microfone. Tive uma ideia. Ajude-me a subir ali. E num segundo estava em cima das caixas, com as pernas balançando, a boca exatamente à altura do microfone. Rimos-nos todos. Silêncio, gritou o engenheiro, acendendo o sinal vermelho. Não tive tempo de ficar nervoso. Agora devo esperar pelo veredito. Enquanto isto, estou de partida, ainda esta noite, para Nuremberg, a fim de fazer a cobertura do Congresso Anual do Partido Nazista para a UP. Webb Miller e Fred Orkner insistiram para que eu os auxiliasse. Aliás, é melhor ter alguma coisa que me distraia durante estes dias em que preciso esperar. Escrevi a Tess dizendo-lhe que, muito provavelmente, ainda não é desta vez que morreremos de fome. Ficamos por aqui com essa parte, com a leitura, e eu achei muito interessante a novidade do rádio, né?
o rádio surgindo, é a segunda vez que ele faz menção ao rádio, já havia feito uma transmissão, algumas, não sei se em um dos vídeos, no vídeo anterior, se não me engano, meio com medo do microfone, né? E agora falando de todas essas coisas que dão errado e que a gente vivencia, né, nos dias atuais, quando quer fazer uma transmissão de Zoom ou quer usar uma tecnologia que a gente não conhece, não tem muita proximidade, né? A gente vivencia isso. E aqui ele está contando que vivenciou a mesma coisa, um repórter de papel, transformando-se num jornalista de rádio. Se você gostou, lembre-se de compartilhar com seus amigos, de curtir este vídeo, de se inscrever no canal. Essas coisas são importantes nas mídias atuais para gerar engajamento e atrair mais pessoas. Então, eu peço que você colabore também com o canal, fazendo essas coisinhas aí, curtindo. E também lembre-se de seguir o perfil no Instagram e aqui no YouTube ainda de olhar a nossa playlist. Um abraço até daqui a pouco. Vou gravar o próximo vídeo já.